Oi pessoal, eu sou a Bruna Machado e esse é o meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, nesse espaço eu gosto de falar sobre saúde, pensando em todos os aspectos que compõem uma vida saudável. O vídeo de hoje é a dica do mês, ou seja, é sempre aquele vídeo mensal em que eu falo sobre um livro, um filme ou série, uma dica de saúde e um produto que me inspiraram, que eu gostei e acompanhei no último mês. Esse mês o vídeo tá saindo um pouquinho atrasado, porque como vocês podem perceber pela minha voz fanha, eu acabei ficando gripada e não tava em condições de gravar nem de falar nada. Mas não queria deixar de fazer, porque afinal estamos no final do ano, é legal fechar um ciclo e começar outro, e eu não queria deixar de fazer o último vídeo então do ano. Bom, o livro que eu li esse mês foi O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. Na verdade, ainda estou lendo, sendo bem sincera, não terminei de ler, estou em mais ou menos 70% do livro. Apesar de estar em 70%, eu acho que, como não é um livro cronologicamente uma história, um romance, né, que tem uma cronologia, dá pra falar sobre ele tranquilamente sem mesmo ter terminado. Eu gostei muito. Pra quem não sabe, o Olavo de Carvalho é um filósofo brasileiro, né, ele escreveu por muitos anos em vários jornais. E esse livro, o título é bem impactante, né? Foi o que me chamou a atenção. Aí eu li o prefácio não, aquele resuminho do Kindle, e aí gostei do livro e tô aqui recomendando pra vocês. Então o livro, na verdade, é uma coletânea de textos do Olavo dos últimos 20 anos ou mais, eu acho, organizado pelo Felipe Moura Brasil, que, pra quem conhece, é um jornalista político, um pouco mais político, que organizou toda essa coletânea de textos, e o prefácio é escrito pelo Felipe. É bem legal. Bom, sobre o que é o livro, na verdade, né? Por que ele tem esse título, que o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, para não ser um idiota. É um livro, em geral, que fala de vários aspectos sociais e políticos, em especial da sociedade brasileira. Então, assim, eu vou até contar alguns dos capítulos do livro para vocês terem uma ideia dos assuntos que são abordados. Então ele fala sobre juventude, ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre vocação, cultura, pobreza, educação, militância, revolução, democracia, fingimento, inveja, enfim, os temas são diversos e ele vai abordando isso, como tudo isso se coloca na sociedade brasileira. Vale dizer que o Olavo, ele tem um posicionamento político forte, ele é bastante, totalmente anti-esquerda, anti-partidos de esquerda e todo os governos de esquerda que dominaram, né, o Brasil. Mas eu acho que mesmo você tendo uma posição contrária dele, tem pontos muito interessantes, pontos que não são tão ligados à política, que são muito interessantes de conhecer, de até refletir, né, porque é importante, quando você é contrário ou a favor de uma posição, você conhecer pelo menos um pouco o outro lado, para que você possa realmente falar, não, isso realmente não faz sentido para mim. Então ele aponta, assim, alguns questionamentos interessantes sobre várias questões da sociedade. Eu gostei muito, foi um dos livros que me fez pensar bastante, principalmente porque existem coisas bem particulares, né, da sociedade brasileira, acho que de qualquer cultura, mas comportamentos que a gente observa na sociedade, que às vezes a gente não chega a fazer uma reflexão tão completa por que as coisas se apresentam dessa forma. E o Olavo, pra mim, conseguiu traduzir em palavras, assim, muitos dos meus pensamentos, das minhas visões sobre a sociedade. E ele é bastante crítico, não é um livro, assim, muito positivo. Ele pega bem, realmente, nos defeitos, né, da gente, mas é interessante, para que a gente também faça uma autocrítica e não seja um idiota, como ele chama no livro, e não seja mais uma daquelas pessoas que só repete as coisas sem pensar. Então, é o tipo de leitura que eu gosto e recomendo para vocês. É um livro bem completo. Leiam criticamente, né, e reflitam sobre o que vocês acham. E me falem nos comentários quem já leu, quem odeia o Olavo, quem adora, o que vocês acharam. Minha dica de saúde desse mês é, na verdade, uma receita que eu gosto muito, que eu tomo de manhã, me dá muita disposição. Normalmente eu tomo antes de fazer exercício, mas você pode tomar à tarde, em qualquer horário, que é o cappuccino de whey. É uma receita que eu faço, acho que até que eu vou gravar um mini vídeo rapidinho mostrando como que eu faço, aí depois eu
coloco aqui no canal. Mas é basicamente um cappuccino, né, que eu uso o whey sabor chocolate, dissolvo em água, adiciono uma colher de óleo de coco, um pouquinho de canela e o café e misturo, fica uma delícia e é super saudável. Você tá falando, ah, não, por que você tá falando de whey, né? Eu nem sou atleta, nem treino, será que eu devo tomar whey, será que eu não devo? É uma dúvida super comum. Mas eu acho interessante falar do whey, porque assim, até pra desmistificar pra quem não é muito habituado, né, o que é whey e quais são os benefícios dele. Bom, por definição, o whey é a proteína isolada do soro do leite. Então você tem o leite, aí você tem uma parte do... Bom, pra quem não sabe, o leite é composto por gordura, carboidrato e proteína. Um copinho de leite integral tem esses 3 macronutrientes, tá? Então tem o carboidrato do leite, que é a lactose, a gordura do leite, né, que é basicamente boa parte de gordura saturada, e a proteína do leite. Existem diversas proteínas no leite. Então tem algumas proteínas que inclusive são mais alergênicas, que causam mais alergia, como, por exemplo, a caseína. A caseína é uma das proteínas mais alergênicas do leite. E muitas pessoas que têm intolerância à lactose podem também ter a intolerância à caseína. Ou muitas pessoas que acham que têm intolerância à lactose, às vezes nem têm intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, sim a proteína do leite, que é bem mais alergênica, que é a caseína. O whey não é a caseína. O whey é uma proteína do soro do leite. Então é uma proteína isolada e é uma proteína com baixíssimo poder alergênico. Então mesmo quem não tolera muito bem leite, normalmente se dá bem com o whey isolado, que é essa proteína isolada. Bom, o whey não é só proteína. Obviamente, as proteínas são compostas por aminoácidos e o whey tem uma composição de aminoácidos bastante interessante. Tem vários aminoácidos importantes para o nosso organismo e normalmente as pessoas se utilizam do whey porque é uma forma rápida de você ingerir essa proteína, né, esses aminoácidos. E esses aminoácidos atuam na síntese muscular do seu corpo. Então é para isso que as pessoas normalmente tomam whey. Mas o whey, ele também tem outros compostos bioativos que têm um efeito interessante no organismo. Então, se, obviamente, dentro de uma dieta bem equilibrada, você pode incluir o whey para obter mais proteína, mas também para obter os benefícios desses compostos bioativos que eu vou falar um pouquinho agora. Bruno, o que são compostos bioativos? São compostos de um alimento que tenham uma função na sua fisiologia, no seu organismo, ou seja, é um alimento que você ingere, né, um composto de um alimento, e ele tem uma reação positiva no seu organismo, ok? Um dos compostos que estão contidos no whey é a beta-lactoglobulina. O que é a beta-lactoglobulina? É um composto que favorece a produção de glutationa, que é um antioxidante super poderoso no nosso corpo, e que ajuda a prevenir quadros de alergia. Essa beta-lactoglobulina também atua na absorção e na melhor distribuição do retinol, da vitamina A. Então, o whey favorece essas funções. Outro composto bioativo é a alfa-lactoalbumina, que também está contida no whey. Essa alfa-lactoalbumina, só para falar que eu tô falando benefícios que tem estudos que relacionam esses componentes presentes no whey com esses benefícios, tá? Só para dizer que existe um embasamento científico no que eu tô falando. Então, esse composto, os estudos indicaram uma menor ocorrência de convulsões em ratos epiléticos, por conta da presença da alfa-lactoalbumina, maior produção de serotonina no plasma, né, que foi medido, e pode ter efeitos anticancerígenos, né, anti-formação de tumores. Um outro composto do whey é a lactoferrina. A lactoferrina atua prevenindo a degradação óssea e a perda de massa óssea, né, a osteoporose. Ela elimina o excesso de ferro no sangue, porque um excesso de ferro, muitas bactérias precisam de ferro para se reproduzir. Então, dessa forma, diminui a atividade bacteriana, diminui a inflamação. Tem outros efeitos antibacterianos contra bactérias patogênicas, como o E. coli, né, que é aquela bactéria Escherichia coli que está em todos os lugares, né, e que causa danos ao nosso intestino. Bom, eu poderia falar de muitos outros benefícios do whey, porque realmente tem bastante estudo com relação a isso, que relacionam o whey com a melhora da obesidade, com a diminuição da esteatose hepática não alcoólica e fígado gordo.
do estresse, enfim, tem realmente muitos benefícios, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto. Se você tem um nutricionista que te acompanha, converse com ele. Veja a possibilidade de incluir o whey na sua alimentação diária. Não é só proteína, mas é proteína também. Então, assim, mais ou menos uma dose de whey tem a mesma quantidade de proteína de 100 gramas de frango, é um pouquinho menos. Então, você pode usar numa refeição em que você comeria frango, você pode tomar um whey e fazer o restante da sua refeição. Obviamente, sempre acompanhado por um nutricionista, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto de que o whey não é só para quem treina, para quem quer ficar forte. Tem vários benefícios para a saúde que podem sim te beneficiar se você incluir na sua alimentação. Então, assim, eu vou até contar alguns dos capítulos do livro para vocês terem uma ideia dos assuntos que são abordados. Então, ele fala sobre juventude, ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre vocação, cultura, pobreza, educação, militância, revolução, democracia, fingimento, inveja, enfim, os temas são diversos e ele vai abordando isso como tudo isso se coloca na sociedade brasileira. Vale dizer que o Olavo ele tem um posicionamento político forte, ele é totalmente anti-esquerda, anti-partidos de esquerda e todo os governos de esquerda que dominaram, né, o Brasil. O filme-série que me inspirou esse mês, na verdade, que eu achei muito, muito legal e queria compartilhar com vocês, é a série Explicando, que também tá no Netflix. Eu gostei muito porque, assim, eu sou super curiosa e a série são vários mini episódios explicando alguns assuntos. São episódios super curtos, de tipo 15 minutos, menos de 20 minutos, falando sobre assuntos interessantes. Então ele fala sobre o que são criptomoedas, por que as mulheres ganham menos do que os homens, o que é o politicamente incorreto, fala sobre monogamia, fala sobre mercado de ações, é uma pequena introdução, fala sobre por que dietas não funcionam, esse também é bem legal. É uma pequena introdução ao assunto, dá um panorama geral, é bem interativo, assim, te explica o que é, porque às vezes é um assunto que você tá boiando, ou que você não entende realmente como que funciona, e ele te dá uma visão bem bacana sobre isso. São episódios curtos, acho que quando eu vi, eu assisti uns 6 ou 7 de uma vez, assim, e achei bem curioso e bem interessante. Então essa é a minha dica de série do mês. O produto desse mês, como estamos no final do ano, achei que seria legal trazer algo que eu usei o ano inteiro, que tem me ajudado muito, que eu gostei muito, que é um planner. Esse daqui já é o meu planner de 2019. Ele é da Tilibra, tá? Eu paguei cerca de R$30, R$35, eu acho. Bom, pra que serve um planner? O que é um planner, né? Porque um planner, nem todo mundo sabe. Um planner é tipo uma agenda. Aí você vai falar, ai que saco. Não, é um pouco mais legal que uma agenda, porque assim, além de ter, evidentemente, o seu calendário diário, o planner vem com a funcionalidade de você organizar a sua vida. Então é um organizador pessoal, vamos dizer assim. Normalmente ele tem páginas e conteúdos para você se programar na sua vida. Então, para você organizar as compras da semana, o cardápio da semana, a sua rotina de treinos, além dos seus compromissos diários, obviamente, como uma agenda, mas assim, os seus objetivos. Eu gosto muito porque, assim, eu sou uma pessoa acostumada a estabelecer metas para mim mesma. E se você não controla, você não cumpre. Então eu gosto de ter uma coisa física e visual para eu controlar as minhas metas. Então eu uso muito com essa finalidade. Então, assim, pensando em que a gente já vai começar um ano novo, planejar o que você quer pro seu ano, é muito importante. Eu comecei esse processo de definir metas pessoais para mim mesma, acho que faz uns 2 anos. E eu aprendi isso quando eu li o livro do Tony Robbins, que é o Desperte o Seu Gigante Interior, que ele fala muito sobre o processo de estabelecer metas e ele escolhe algumas áreas da sua vida as quais você deve ter algumas metas bem definidas, metas de curto prazo, assim. Na verdade, o livro é um processo de coaching completo, mas assim,
Ele fala pra você analisar essas áreas, fazer toda uma lista de coisas que você quer e depois reduzir isso a uma meta que você vai cumprir, tipo, esse ano. Então eu gosto de escolher uma meta por ano. Então, nessas áreas, que são as áreas de saúde, desenvolvimento, na verdade as 4 áreas que ele fala são desenvolvimento pessoal, finanças, lazer e social. Então eu uso um pouco dessa linha de desenvolvimento pessoal / saúde, né? Uso nesses 2 sentidos, de metas financeiras, de metas, qual foi a outra que eu falei? De metas sociais, que é o que você pode fazer pelo próximo, e de metas de lazer, que também é muito importante você ter um espaço para lazer. E assim, tudo que eu realmente fiz o processo, coloquei no papel, tá aqui sempre, eu uso isso todo dia e todo dia eu tenho bem visualizado qual que são as minhas metas para esse ano e o que eu vou fazer para chegar lá. Tudo que eu coloquei no papel eu consegui cumprir. Então eu realmente acho que ajuda muito. E eu quando via isso achava, nossa, parece muito papinho, né? Meio assim, místico, você coloca no papel, vai acontecer. Mas se você se compromete e tá sempre revisitando aquilo, realmente acontece. Ó, tem aqui um espaço pra você quebrar em meses, porque assim, também não adianta estabelecer uma meta por ano, que às vezes ela fica uma coisa muito ampla. Então, o que é legal, você quebrar essa sua meta anual em ações que você vai fazer num espaço de tempo menor, seja no mês ou na semana. Eu gosto muito de usar pela semana, tipo, as coisinhas que eu tenho que ir fazendo pra atingir essas metas. Porque aí você vai cumprindo aos poucos e quando chega no final do ano você já cumpriu tudo. Claro, existem maneiras eletrônicas de você fazer isso, mas eu gosto muito, pra esse tipo de coisa, eu gosto muito do papel físico pra acompanhar. Então é bem legal. Queria deixar essa dica pra vocês. Tentem se organizar pro ano que vem, achar suas metas, o que vai fazer diferença na sua vida, o que vai fazer você melhor em todos os aspectos que são importantes pra você. E recomendo o uso de um planner, esse é bem baratinho, existem planners que são 10 vezes o custo disso. Eu acho totalmente, cada um, mas eu acho totalmente desnecessário, porque é uma coisa que dura um ano, você vai jogar fora pra você gastar o dinheiro nisso, né? Eu gosto muito do uso consciente do dinheiro, então acho que não vale investir nesse tipo de coisa. Mas esse é uma gracinha, tem me atendido super bem e tem sido muito bom pra acompanhar as minhas metas. E falando de metas, uma das minhas metas pro ano que vem é chegar a 10 mil inscritos nesse canal. Então, me ajuda aí, se inscreve aqui no canal, recomenda ele pra outras pessoas, deixa o seu like pra mim e desejo um final de ano maravilhoso pra todos vocês. Até o próximo vídeo.